Olá de volta, pessoal. O último bloco, quer dizer, a última parte, prometo a vocês, desse bloco de aulas sobre a organização do Estado. Nós falávamos no final do bloco passado da intervenção da União nos Estados e falávamos dos requisitos materiais, aquelas situações taxativamente previstas no artigo 34, incisos da nossa Constituição. E agora a gente fala do pressuposto formal. Pessoal, qual será a forma? E aí é importante que a gente olhe para alguns outros instrumentos. O próprio artigo 34, em partes, o artigo 36, em partes, o artigo 84, em partes. Então, vamos lá. Para haver a intervenção, é necessária a edição de um decreto pelo presidente da República. Decreto é esse que deve seguir ali o que está previsto no artigo 34, inciso 10, com o formato ali das exigências do decreto do presidente da República, certo? E o artigo 36 também é importante, caput, inciso e parágrafo 1º, porque a gente terá os requisitos que tem que ter nesse decreto. E aí, o que é o mínimo, pessoal, que tem que ter nesse decreto, professor? A amplitude. Onde se dará a intervenção? O prazo, por quanto tempo? As condições de execução, que é que será feito? E se couber, a nomeação do interventor. Pessoal, por mais que a intervenção pareça um assunto muito distante, o último ano do mandato do presidente Temer, 2018, foi marcado por uma intervenção da União na questão da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, entendam que na amplitude, olha, é na segurança pública. Por o prazo até o dia 31 de dezembro de 2018. Condições de execução. Haverá ali uma intervenção com a chegada das Forças Armadas que irão compor. Haverá ali a destituição do secretário de Segurança Pública, do secretário estadual de Segurança Pública, e foi nomeado um interventor que foi o responsável ali, o responsável direto pela intervenção, pelas tomadas de decisão, tá bom? Importante dizer, pessoal, que haverá um prazo de 24 horas para que esse decreto seja submetido ao Congresso Nacional, que poderá revogá-lo, tá bom? Olha, concordo? Vamos fazer uma votação dentro de 24 horas. Beleza. Professor, se o Congresso não está reunido, então a gente dá mais 24 horas para reunir extraordinariamente o Congresso e 24 horas para o Congresso debater e votar sobre o decreto. Espécies, professor, pode ser espontânea. Então, depende apenas da vontade do presidente da República nas situações previstas no artigo 34, incisos 1, 2, 3 e 5. Aconteceu o que está previsto na Constituição, professor. Beleza. O presidente da República irá fazer o decreto, submeter ao Congresso e não precisa de mais nada. Solicitada, professor. Então, depende de uma solicitação do poder, seja ele legislativo, executivo ou mesmo do judiciário. Pode colocar o judiciário aí também. O próprio STF poderá pedir a intervenção lá nos casos do 34, inciso 4. Por favor, leiam, pessoal. Mas também pode ser a requisitada, que depende, olha, da requisição do Poder Judiciário. Professor, tem diferença? Pessoal, tem diferença. Por quê? Porque o artigo 36, inciso 1, lá na segunda parte, o inciso 2 e o 3, vai dizer que cabe a ADI interventiva, que o PGR, no caso da União, o PGJ, no caso do Estado, irá recorrer ao Tribunal de Competência Concentrada de Defesa da Constituição, STF, no âmbito da Constituição Federal, TJ, no âmbito da Constituição Estadual, e aí haverá uma deliberação e, no caso federal, o STF dirá ao presidente: olha, presidente, nessa situação aqui é necessária uma intervenção. Se o senhor não fizer, é crime de responsabilidade, tá bom? Olha, TJ, né? Agora, olha, senhor governador,
No caso municipal, é claro que eu ainda estou falando da federal. Se o senhor não fizer essa intervenção aqui, o senhor estará sujeito aos crimes de responsabilidade. Então, é a diferença ali da solicitação para a requisição. Apesar de a gente usar quase sempre como sinônimos na nossa prática, para a intervenção constitucional tem diferença. Além do mais, pessoal, observações. O artigo 1079 da lei... Desculpa, pessoal. A lei 1079 de 1950, a lei aqui, seu artigo 12, vai falar que o cumprimento da requisição é vinculada, de modo que constitui crime de responsabilidade deixar de atender o presidente ou o governador à questão da requisição de intervenção. Controle político, professor, artigo 36, parágrafo 1º, submissão do decreto de intervenção ao Poder Legislativo. Convocação extraordinária se não tiverem reunidos e dispensa o controle político nos casos que houver prévia manifestação do STF. Então, tanto na solicitação quanto na requisição, tá bom? Professor, na verdade não, né? 34, inciso 4, não, professor. 34, 6 e 7, então só na requisição. Não tem esse tipo de controle. Por quê, professor? Porque o controle já foi prévio, tá bom? E o controle jurisdicional, artigo 102, inciso 1, compete ao STF julgar conflito entre a União, os Estados e o DF e entre uns e outros. E aí, pessoal, para a gente correr para o abraço, a intervenção estadual, a base é a mesma da intervenção estadual, no que eu falo para vocês doutrinariamente, mas as hipóteses estão lá no artigo 35. O Estado fará a intervenção nos municípios que fazem parte dele. Parece óbvio, parece besta dizer, mas tem muita prova de concurso que acaba colocando ali um município limítrofe, um município economicamente muito importante, que vai prejudicar um outro estado. Então, tenham cuidado, porque a intervenção é nos estados que compõem nos municípios que compõem aquele estado. Compete a quem, professor? Substituir o STF, o TJ, substitui para fazer o controle estadual. Os pressupostos, professor, mesma coisa, os materiais são as hipóteses do 35, os formais é o decreto do governador diante ali do princípio da simetria. O controle político será exercido então pela Assembleia Legislativa ou, naquele caso que depende da requisição do TJ, poderá ser exercido e não necessitará da votação na Assembleia Legislativa quando for requisição do TJ. E assim, meus amigos, a gente encerra a nossa aula. Agradeço demais